Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos iniciar. Quem está do lado de fora, vamos entrar, vamos adentrar, nos acalmar, entrar em espírito de adoração. E nós podemos dizer que alegria estarmos na casa do Senhor, não é verdade? A Bíblia do Senhor fala que, ó quão bom e quão suave é que os irmãos se unam em união. Então, além de hoje ser o dia do Senhor, hoje também é o dia de nós nos reunirmos para adorar esse Deus. E nós vamos estar cantando o hino 411, dia festivo, em prol desse dia tão alegre. Que alegria nesse dia nós estamos a gozar. Desse seja bom desejo temos cantemos, pois com alegria nesse grande, muito festivo dia ver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria nesse dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Cantemos, pois com alegria nesse grande, muito festivo dia ver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria nesse dia tem os crentes em Jesus, reunidos os inimigos, todos em sua luz. Cantemos, pois com alegria nesse grande, muito festivo dia ver o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. que essa igreja sempre seja consagrada só a ti. Sempre seja consagrada só a ti. Quem está alegre hoje aqui por estar na casa do Senhor? E por conta disso nós cantamos a esse Senhor Deus maravilhoso, a essa estrela da manhã, que nós viemos aqui tão somente para adorar esse Deus que venceu a morte, que move montanhas, que é misericordioso, que nos enche da graça dele todos os dias. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, Pelo teu grande amor, pelo teu imenso amor. manifesta hoje aqui, Senhor, teu perdão. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre.
a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim nós vamos te E adorar. assim Para vamos sempre, meu Deus. te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Nós vamos abençoar a igreja. Te louvamos, ó Ó Senhor, e nós te rendemos graças, meu Pai. pelo teu. Manifesta-te aqui, Senhor, a tua graça e o teu perdão, Senhor. E por isso, Senhor, para sempre, meu Deus. Para sempre, oh meu Deus. Aleluias. Podeis assentar, irmãos. Boa noite, irmãos, graça e paz. Como é bom nos sentir na presença do Senhor, podendo adorar o nosso Deus. Você se sente privilegiado por poder adorar esse Deus? Amém. Eu também me sinto privilegiada por ter sido escolhida para adorar esse Deus. Então vamos nesse espírito de adoração, vamos orar. Porque adorar está além de cantar, né? Está na nossa vida diária, está na oração, está na leitura da palavra, está também em louvar. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas que se renovam a cada manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és um Deus que cuida de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada. Pai, muito obrigada pelo dom da vida. Obrigada por nossas famílias. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor fez um sacrifício perfeito na cruz que nos garantiu livre acesso à presença do Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor quer contar conosco para fazer a tua obra. Senhor, muito obrigada porque o Senhor se agrada da nossa adoração. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo o que tens feito e ainda fará em nossas vidas e na tua igreja. Pai, nós te suplicamos que o Senhor seja realmente adorado nesta noite, que cada oração, cada louvor entoado, a leitura da tua palavra, a ministração da tua palavra, seja verdadeiramente um culto dedicado completamente ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, agrada-te, Senhor, do que nós continuaremos fazendo nesta noite, porque é para o Senhor. Em nome de Jesus, nós te oramos e nós te agradecemos. Amém. Eu gostaria de convidar a amada igreja para abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25.
texto muito conhecido, mas que muitas vezes nós esquecemos que a palavra do Senhor nos diz isso, porque nós somos, às vezes, na tribulação do dia a dia, nas preocupações do dia a dia, nós esquecemos que o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Amém? Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios é que procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Então, não fique ansioso pelo amanhã, porque o amanhã Deus já está cuidando. Devemos viver o hoje confiando na provisão do Senhor, porque para nós o que importa é o agora, uma vez que nós não conseguimos imaginar onde estaremos daqui a 5 minutos. Nós não sabemos onde estaremos amanhã. Nós planejamos onde estaremos, mas saber nós não sabemos. Mas a palavra do Senhor nos diz que todas as preocupações que temos, tudo o que necessitamos, tudo o que precisamos, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, todas as nossas necessidades serão cumpridas dentro da vontade do Senhor e dentro do tempo do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Eu gostaria de convidar a irmã Edna, a irmã Marilene, para estar fazendo uma oração de gratidão a Deus por nossa igreja, suplicando a Deus pela vida da família pastoral e pela igreja, que nós possamos estar cada dia mais vivendo de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a sua palavra. Vou pedir também a um homem para fazer a oração. Deixa eu procurar aqui. Marilene, pode vir. Lucas, eu gostaria que você também viesse fazer a oração aqui, certo? Marilene, depois Lucas. Marilene vai orar pela igreja, pelo ministério pastoral. Lucas Félix vai orar por nossa cidade, pedindo que o Senhor repreenda, em nome de Jesus, esse vírus maldito que apareceu somente para tentar dispersar as pessoas, dispersar a igreja, dispersar as famílias. Então, Marilene vai orar pela igreja e Lucas vai orar pela nossa cidade e pedindo que o Senhor repreenda esse vírus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, Senhor, pelos teus cuidados em nossa vida. Assim como foi lido na tua palavra, Senhor, não temos por que ficar ansiosos, Pai, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua igreja, Senhor, que o Senhor possa estar sustentando a cada dia, Pai, nos fortalecendo na fé, na esperança, na confiança em Ti, Senhor. Te peço, ó Deus, pela família pastoral, que a cada dia, Senhor, o Senhor possa estar abençoando, dando sabedoria para, ó Deus, traçar, ó Deus,
a tua vontade para o teu povo, Senhor, e que a cada dia, Senhor Deus, nós possamos nos render a ti, Senhor, e fazer a tua vontade, Senhor Deus, conhecer os teus propósitos em nossas vidas, Senhor, e a cada dia nos tornarmos dependentes do teu amor, da tua misericórdia, Senhor. Abençoa esse culto, Senhor, recebe, Senhor Deus, porque é tudo para louvor e glória do teu nome. Esta é a nossa oração feita nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te agradecer por todos os benefícios feitos a cada um de nós, Pai. Nesse momento nós Te rendemos louvores, Pai, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é fiel e tem cuidado de nós, Pai. Nesse momento, Pai, nós Te apresentamos a cidade de Coremas diante do Senhor, Pai. Nós pedimos, Pai, que esse mal saia em nome de Jesus, Pai. Que esse vírus, Pai, possa sair da nossa cidade, Pai. E que cada pessoa, cada família, Pai, possa viver tranquilo sem esse mal, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor tenha de misericórdia do Teu povo, Pai. Tenha misericórdia do Brasil e do mundo, Pai, que vive esse tempo de pandemia, Pai. Como é triste saber, Pai, que pessoas próximas de nós estão partindo. Como é triste saber que pessoas ficam com sequelas. Como é triste saber, Pai, que o mundo tem perdido várias pessoas e muitas vão para o inferno, Pai. Tenha misericórdia, Pai, do Teu povo. E nos ajuda a levar a Tua palavra, Pai. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra do Senhor nos diz no Salmo 150 o seguinte: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufa e a flauta, louvai-o com o instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Louve ao Senhor com tudo que você tiver, onde você estiver, com a voz feia, com a voz bonita, chorando, sofrendo, sorrindo, se alegrando. Louve ao Senhor, porque Ele merece o nosso louvor e merece a nossa adoração. Convido o grupo de louvor para continuarmos nesse espírito de adoração e de louvor ao Senhor nosso Deus. Amém? Isso. Meus irmãos, vamos nos colocar mais uma vez. Vamos cantar dizendo que nós somos o exército do Senhor. Aqueles a quem Deus escolheu para levar a sua palavra adiante. E que nenhum mal jamais nos resistirá, porque a Bíblia nos afirma que nós somos morada do Espírito Santo. Amém? Com as palmas. Pelo Senhor, marchamos no seu exército, poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Bom Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E nenhum inimigo nos resistirá. Porque o Senhor é o leão de Judá, irmãos. E nós cantamos. Ouve-se o júbilo de todos os povos, o rei se dobrar ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos irão e verão, e assim hão de aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Como é bom, irmãos. Como é bom relembrar um passado, né? Cantar essa musiquinha assim, eu lembro bem pequenininha, cantando na igreja essa música. Meus irmãos, vamos estar cantando mais uma vez, que nós adoramos o Senhor em verdade. A Bíblia ela nos diz que o Senhor ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se nós estamos aqui, se nós aceitamos a esse Deus, é o nosso dever adorar esse Deus com tudo que nós temos, com tudo aquilo que nós podemos oferecer. Então vamos cantar que assim como Deus achou a Davi, que Ele possa estar nos achando também como verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Então vamos estar cantando. Pai, sei que os seus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem, derrama sobre mim. Derrama sobre nós, Senhor, o óleo precioso, o óleo precioso da unção. Faz segundo o teu coração. Achei em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar o teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre nós, Senhor. E derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz segundo
adoração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É o nosso prazer, Senhor, É ministrar meu louvor. prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Sua igreja acha em mim. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar o teu rosto, ó Pai. Vem nos ungir, Senhor. Nos faça, Senhor, adoradores por excelência, com corações puros, Senhor. Aqueles, Senhor, que dão tudo de tudo que nós temos para Ti, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Aleluias. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Amém. Podeis assentar, irmãos. E ainda vamos estar cantando, adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Adorar a Deus, viver no teu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no teu altar. Adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, Viver no teu altar, adorar a Deus.
entregamos, Senhor, a Ti, meu Pai, com todo o nosso coração e com todas as nossas forças, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o único a quem supre as nossas necessidades, a quem, Senhor, nos enche da Tua graça e derrama a Tua misericórdia sobre nós. Viver no Teu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no Teu altar, adorar a Deus e me entregar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel e porque as tuas misericórdias duram para sempre, meu Deus. Muito obrigado por estarmos aqui, pela tua igreja reunida, e nós também te agradecemos pelos dízimos e as ofertas que foram depositados, Senhor, nesta noite. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai, a quem for, Senhor, a tesouraria da igreja, meu Deus, que possa estar administrando esses recursos, Senhor, com sabedoria, para tão somente, meu Pai, para a manutenção do Teu templo, onde nós podemos nos reunir para Te adorar, meu Deus, com sinceridade. Que o Senhor possa estar abençoando o resto desse culto, Senhor, e que o Senhor possa estar recebendo nosso louvor, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Corrinha. Graça e paz, irmãos. Amém? É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, não é? É muito bom adorar o Senhor, é muito bom sentir a presença de Deus, é maravilhoso entrar no túnel do tempo e recordar os louvores. Quando a gente se converteu e se tocava muito aqui na igreja, esses louvores que foram tocados aqui. Vocês precisam tocar mais, hinos assim lá do passado, para os que são mais antigos, não que somos velhos, mas nós recordarmos aquele tempo, né? Maravilhoso. E nós nos alegramos, porque Deus fala conosco através dos louvores. Deus fala conosco através da sua palavra, através dos seus servos. E nós vamos dar os avisos. O pastor está viajando, vem de João Pessoa com a irmã Rejane. Eu acho que não chegaram ainda, né, Tiago? Devem estar chegando. Nós vamos dar os avisos, depois nós vamos orar. De segunda a sexta, tem culto de oração todos os dias aqui na igreja, de 5h30 da manhã. Nas terças-feiras, tem grupo com os adolescentes aqui, de oração, né? Na quarta-feira, culto aqui na igreja. Na quinta, culto na congregação, lá na Cruz da Teresa. E sexta-feira, as organizações se reúnem. Os homens já sabem onde vão se reunir. Felipe, não. E as mulheres também não. Então, durante a semana, a gente posta no grupo, na quarta-feira, anuncia aqui na igreja, onde vai ser a reunião. E os jovens, aqui na igreja, sábado. Então, você que é jovem, adolescente, que está aqui nos visitando, venha, se junte aos jovens no sábado aqui na igreja. E domingo de manhã culto, domingo à noite culto, né? E os programas da rádio, que todos os irmãos já sabem. Então, durante toda a semana, a igreja tem programação e a gente tem se fortalecido da palavra de Deus. Só não cresce quem não quer, né? Só não se enche da palavra de Deus e do Espírito Santo, porque nós temos livre acesso, glória a Deus por isso, a palavra de Deus, a Bíblia, na nossa casa, para a gente ler todos os dias e seguir os passos de Jesus. Então, assim, dia após dia, a gente vai se fortalecendo no Senhor e na graça do Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus, que está em Atos,
capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11, que vai falar sobre a ascensão de Jesus. Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Amém? Capítulo 1, versículo 6. A partir do 6 até o 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto no céu virá de modo como viste subir. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida, Senhor. Nos ajuda a compreender a tua palavra, nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Abre a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa não só compreender, mas colocar em prática todos os dias da nossa vida. Nós oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados, porque nós somos pecadores e nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu Espírito todos os dias, que habita em nós para nos ajudar a vencer as tribulações, a vencer as dificuldades, a vencer, ó Deus, aquilo que nos faz pecar. Nós oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor a Tua graça e o Teu amor sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando a gente lê esse texto, eu não sei vocês, mas quando eu leio, eu fico imaginando aqui na minha mente a imagem de Jesus subindo aos céus e aqueles 2 varões vestidos de branco ao lado de Jesus e falando. Eu sempre projeto isso na minha mente quando eu leio esse texto. E aqui, quando fala da ascensão de Jesus, eu queria ressaltar aqui o versículo 8, aliás, o versículo 7. No versículo 6, eles perguntam a Jesus qual é o tempo para Jesus restaurar Israel. Aí ele responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, eu gostaria de falar essa noite sobre o que Jesus deseja fazer na tua vida. E Ele deseja transformar a sua história. Todos nós aqui, até o bebê, do minuto que ele nasce ou do minuto que ele é gerado, no ventre da sua mãe, começa a história daquela vida. Todos nós temos uma história. Se eu chamasse cada um aqui para falar um pouquinho da sua história de vida, do que lhe aconteceu durante os anos que você está aqui, você tinha alguma coisa para falar. Às vezes coisas boas e às vezes coisas desagradáveis, coisas ruins, que nos acontecem. E é natural acontecer coisas boas e ruins, não é, na nossa vida? Se fosse pela nossa vontade, só queria coisas o quê? Boas, né? Mas as coisas ruins nos acontecem para que a gente cresça, aprenda, para que a gente suba mais um degrau, para que a gente entenda a vontade de Deus para a nossa vida. E Jesus, Ele deseja transformar a sua história. Eu não sei qual é a sua história, você que está nos visitando aqui essa noite. E eu não sei a história de todos os irmãos da igreja, os que estão nos ouvindo. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós percebemos que o tempo
em que nós estamos vivendo é um tempo corrido. Vocês já pararam para pensar de quando você diz, hoje é o final do dia, hoje é o final da semana, ou o mês já acabou, o ano de 2020 já acabou. Quando a pandemia começou, lá no início do ano, a gente imaginava que esse ano ia ser muito, que ia demorar demais, devagar. Mas, não foi rápido demais. Nós já estamos em novembro, já estamos no final do ano, e nós não percebemos esse tempo passar. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, nós estamos limitados ao tempo. Nós estamos limitados ao espaço e ao tempo. Por isso que nós muitas vezes pensamos assim, se eu tivesse feito isso, se eu pudesse voltar atrás, eu não fazia tal coisa. Se eu soubesse. Nós estamos limitados no tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Quem é que sabe? Ninguém sabe. Eu não sei, nem você sabe se nós vamos estar vivos daqui a alguns minutos. Não sabemos o que irá acontecer. Mas Deus, Ele é dono e Senhor do tempo. As oportunidades que vêm para nós, a gente precisa segurar essas oportunidades, porque elas não podem voltar mais. A gente precisa aproveitar todas as oportunidades que vêm até as nossas vidas. Então, Deus, Ele é o Senhor do tempo. O eterno Deus, Ele é atemporal. Isso significa que Ele é antes, hoje e será sempre. Que Ele não existe tempo para Ele, não existe daqui a 1000 anos. A palavra de Deus nos diz, daqui a 1000 anos, vamos ler lá em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 16. Efésios 5,16 diz o seguinte, com relação a Deus, ao tempo de Deus, que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Nós precisamos remir esse tempo, é justamente aproveitar as oportunidades que nos vêm. Aconteceu uma experiência comigo, quando meu irmão estava doente lá em João Pessoa, e eu dormi, e eu fiquei lá com ele, eu e Sandra, e a gente, e no quarto vizinho dele, eu já contei até essa experiência há muito tempo, e no quarto vizinho tinha um senhor que estava em coma, não acordava. E aquele senhor estava ali, e eu ia até a porta e dizia, eu entro para falar de Jesus para ele, eu não sei se ele vai morrer hoje, amanhã, ou se eu vou ter outra oportunidade. E eu não entrava naquele lugar. As enfermeiras, eu observava as enfermeiras entravam, e as enfermeiras diziam, ele está entendendo tudo o que a gente está fazendo aqui. E eu não via nenhuma família daquele senhor, ele era velhinho, ir fazer visita. E um dia foi um filho, entrou rápido e saiu. Mas diariamente, enquanto o tempo que a gente estava no hospital, ele estava ali do lado e eu poderia ter ido até ele. Deus poderia ter aberto os seus ouvidos para ouvir falar do Evangelho. Mas eu não fiz isso. E quando foi amanhecer o dia, eu vi aquele movimento lá no quarto vizinho. Quando eu fui olhar, aquele senhor havia falecido. Eu chorei, meus irmãos, chorei muito porque eu perdi a oportunidade de falar do Evangelho para aquele homem. Ele nem abriu o olho, nem se mexia, mas eu poderia ter falado de Jesus para ele, Deus ter aberto os seus ouvidos para ouvir e ter dado uma oportunidade para ele. Quando a gente tem oportunidades dessas em nossas vidas, de evangelizar alguém, de falar de Jesus para alguém, nós não podemos deixar de falar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é atemporal, nós somos limitados a esse tempo. E eu não sei se amanhã aquela pessoa vai estar viva novamente para ouvir falar de Jesus. E eu que tenho conhecimento da verdade, você que conhece a verdade, precisa aproveitar o tempo. Porque Deus, Ele é o único que está acima das épocas, acima das gerações, acima dos milênios. Deus, Ele já existia, mesmo antes do mundo ser feito e ser concluído. Antes de Adão e Eva ser formado. Deus já existia. Então, a vida de Jesus aqui nesse mundo dividiu a história de antes e depois de Cristo. Não é assim que a gente diz? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Cristo veio e dividiu a história. Sabe por quê? Porque este Jesus, Ele é o único que pode transformar a vida do ser humano.
Eu não posso, você não pode, mas o Espírito Santo de Deus pode. Então, o que é que nós precisamos fazer? Abrir nossa boca e falar. Quando eu me encalo, quando eu não falo, então eu estou negligenciando o que Deus fez na minha vida. Me transformou. Há 30 anos atrás, Deus mudou a minha história. Em 1989, quando Deus me chamou, Ele mudou a minha história. Completamente a minha vida. Então, Deus também pode fazer isso com você. Então, você precisa de mais uma chance para Deus mudar a tua história. Vamos refletir um pouquinho sobre o poder transformador desse Jesus na nossa vida. Jesus tem um poder transformador, porque Jesus transforma o ontem em nunca. Por que Jesus transforma o ontem em nunca? Quando você se converteu, quem já é convertido aqui, você já se pegou pensando, oh Deus, Deus não perdoou esse meu pecado. Eu não consigo me sentir perdoado por Deus, porque eu pratiquei isso e fiz isso e aquilo. Vocês já se pararam, já se pegaram pensando assim? Porque eu já. Quando eu me converti, eu tinha muito essa dúvida. E Ana Nery me ajudou muito. Geraldez, um irmão lá de Boaventura que estudava comigo, me ajudou muito, me esclareceu, me ensinou que uma vez que a gente se converte, Deus perdoa os nossos pecados. É justamente aí que Jesus transforma o ontem em nunca, porque Deus apaga as nossas transgressões. Deus perdoa os nossos pecados. Deus sara as nossas iniquidades. Lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 19 diz, tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, a oportunidade perdida, o erro cometido que nós cometemos, a palavra que nós falamos, maldita, mal falada, a qualquer outra coisa que possa estar no nosso passado, a palavra de Deus diz que o Senhor joga todos os nossos pecados nas profundezas do mar, lança todos os nossos pecados na profundeza do mar. Então, por isso que ele transforma o ontem como se nunca mais tivesse acontecido, como se nunca tivesse acontecido em nossa vida, porque ele perdoa os nossos pecados. E a gente pode ver isso muito bem na vida de algumas pessoas que Jesus realizou lá no Novo Testamento. A vida de uma mulher, a mulher samaritana. Quem não já ouviu falar dessa mulher? A mulher samaritana está registrada em João, capítulo 4, versículo do 7 ao 29. Está registrada a história da mulher samaritana. E essa mulher, que tinha um passado de várias tentativas e erros na sua vida, já tinha tido 5 homens diferentes. E essa mulher, o que aconteceu com ela? Além dela estar frustrada de não estar com o homem da vida dela, o homem certo para ela, o que foi que aconteceu? Quando Jesus estava passando ali, por Samaria, e a Bíblia diz que Samaria e os judeus não se davam bem, eles tinham umas encrencas, né, uma nação com a outra, e Jesus estava cansado da viagem, sentou-se perto de um poço, pela mais ou menos a hora de meio-dia, uma hora muito quente. Ninguém ia pegar água no poço meio-dia, mas os samaritanos iam, para não se encontrar com os judeus. Enquanto Jesus estava lá, que os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar alimento para eles, que eles também estavam com fome, aquela mulher chega lá no poço onde Jesus estava. E Jesus tem um diálogo com ela. E naquele diálogo, Jesus diz àquela mulher que ela já tinha tido 5 homens. E aquela mulher fica assombrada, dizendo, como é que o Senhor sabe da minha vida? O Senhor me conhece para saber da minha vida? Mas Jesus transformou, apagou da vida daquela mulher todo o seu passado, perdoou todos os seus pecados, e aquela mulher passou a ser uma nova criatura. Quando a gente vai ver lá vai ler o texto, em João capítulo 4, a gente vai ver que aquela mulher, quando saiu dali,
ela foi até a cidade e foi dizer o que tinha visto, a experiência que ela tinha tido. Ela foi fazer o quê? Testemunhar da sua conversão. Ela testemunhou, diz, olha, vamos lá, que vocês vão ver um homem que diz tudo sobre a minha vida. Aquele homem é o Filho de Deus, e aquela mulher passou a ter uma vida transformada, porque Cristo perdoou os pecados dela. Cristo perdoa os nossos pecados, sejam qualquer que for, pequeno ou grande, seja aquele pecado que a gente só pensou, mas não nem cometeu ainda, nem praticou, mas a gente pensou, pecou, Deus perdoa os nossos pecados. Aí vem outra história de outra mulher, a mulher encurvada. Quem já leu essa história na Bíblia? A mulher que vivia encurvada, olhando para o chão diariamente. Quando você está passando pano, varrendo a casa, o que é que acontece com a sua coluna? A minha dói, queima. E aquela mulher havia 18 anos, segundo a Bíblia, Lucas capítulo 13, havia 18 anos que estava encurvada, meus irmãos. Não olhava para cima, não contemplava as belezas de Deus, não contemplava o céu, não olhava para o rosto das pessoas, mas ela olhava somente para o chão. Aquela mulher vivia encurvada há 18 anos. E 18 anos que o diabo, a Bíblia diz que o diabo aprisionava a vida daquela mulher, sem poder erguer o seu olhar e ver. Tu tá botando aí, Calel? Mas, rapaz, não tinha nem visto. Olha, esses meninos, viu? São inteligentes. Valeu, viu, Calel? Então, aquela mulher, ela vivia encurvada, meus irmãos. E ela, quando encontrou com Jesus, Jesus disse a ela, a partir do versículo 10, no versículo 13, impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou indignado com aquilo, ao ver que Jesus estava curando no sábado. Mas Jesus não deixou de curar aquela mulher no sábado, porque aquela mulher precisava da cura de Jesus. Não só da cura física, mas da cura espiritual. Aquela mulher precisava receber a salvação de Deus. E também a Bíblia conta outra história de outra mulher, da mulher adúltera, que está lá em João capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Aquela mulher adúltera, eu acho que quase todo mundo aqui já ouviu essa história. Ela estava sendo levada até Jesus para ser apedrejada, para ser condenada pelo seu erro. E quando ela chegou, quando aqueles homens levou aquela mulher até Jesus e para ser julgada, e ela, quando fosse julgada, ia ser apedrejada por todos ali, todos foram apontando o seu pecado. Mas Jesus lembrou aqueles homens. O que foi que Jesus lembrou aqueles homens? Que eles eram pecadores. Qual dentre vós, quem não tiver um pecado, que atire a primeira pedra? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Qual deles atirou? Nenhum deles atirou. Quando Jesus, que tinha baixado no chão, estava escrevendo no chão e falando, quando Jesus subiu, se levantou, só estava Jesus e aquela mulher. E Jesus disse àquela mulher o seguinte, respondeu ela, Jesus perguntou, erguendo Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher respondeu, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. É assim que Deus faz conosco. Deus diz, vai e não peques mais. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher adúltera, que a Bíblia não diz o nome dela. Só diz que ela era uma mulher. E que ela vivia praticando coisas que desagradavam a Deus.
mas a partir do momento em que ela se encontrou com Jesus, Jesus transformou o ontem dela em nunca mais. Transformou o ontem da mulher encurvada em nunca mais, porque Jesus transforma. Não importa o que aquelas mulheres passaram ou fizeram, Jesus deu uma nova chance para elas. E Jesus dá ainda hoje uma nova chance para nós. Não importa o que nós fizemos no passado, o que nós praticamos, o que nós pensamos, não importa. A partir do momento em que eu digo, eu quero a partir de hoje servir ao Senhor, o ontem é nunca. Porque aquilo que estava lá no passado, o Senhor apaga. E nós vamos viver como novas criaturas diante de Deus. Amém? Jesus transforma o amanhã em agora. Por isso que o Senhor é atemporal, não existe tempo para Deus. Para nós sim, existe o ontem, o hoje, daqui a pouco. Mas Jesus transforma o amanhã em agora. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus, ele vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Lembra lá no início do mundo? Deus disse o quê? Haja luz e houve luz. Haja estrelas, luminares e houve. Haja o homem e aconteceu. Haja terra, separação entre terra e águas e assim fez. Deus tudo criou, meus irmãos. Porque Deus, ele chama à existência as coisas que não existem. Então, o sonho distante que muitas vezes nós temos e que nós sonhamos, a possibilidade remota, muitas vezes, ou a expectativa frustrada que nós temos, que às vezes a gente planeja e não acontece, Deus pode realizar. Deus pode realizar. Deus pode fazer. Quando nós dizemos assim, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Quando a gente diz isso para Deus, Deus realiza sonhos. Deus liberta, Deus cura pessoas. Deus traz aqueles que estão nas trevas e traz para a luz. Porque Deus, a gente às vezes passa, irmãos, anos orando por alguém. Não é assim que acontece? E aquela pessoa não se converte. E a gente diz assim, por que eu oro tanto pelaquela pessoa e ela não se converte? É porque a gente esquece que Deus, ele é atemporal. 1000 anos é como um dia para Deus e um dia como 1000 anos, irmãos. Talvez aquela pessoa não se converteu porque não chegou o dia dela ainda aceitar a Jesus. Então a gente precisa continuar orando e não desistir jamais. Porque muitas pessoas desistem de orar, muitas pessoas desistem de planejar o seu futuro, as coisas do futuro, a sua vida, porque não conseguem mais acreditar que aquilo é possível, que aquilo será possível um dia. Mas quando a gente decide se colocar nas mãos de Deus, Deus nos ajuda a alcançar os nossos objetivos. Isso acontece porque Deus, ele é quem conduz a nossa história. Deus é ele é quem trilha o nosso caminho. Deus é quem guia, é o nosso guia, é a luz. Os nossos pés precisam estar firmados nesse Deus, para que os nossos sonhos aconteçam, para que a gente veja a alma se convertendo aos pés do Senhor. A partir do momento em que eu não ando mais sozinha, Deus está comigo. Quando eu me converto, eu não vou mais fazer nada sozinho. Eu não vou estar sozinho, eu não vou dormir sozinho, eu não vou caminhar sozinha, porque Deus está comigo dia após dia. Deus está com aqueles que desobedecem, fazem coisas terríveis contra Ele, quanto mais aqueles que buscam. Quanto mais aqueles que estão buscando e fazendo a sua vontade. Lá no Salmos 37, eu gostaria de ler com os irmãos, Salmos 37, o versículo 23 e 24. Se Calel achar aí. Calel botou também a mulher adúltera. Vai chegar mais, viu Calel, aqui para tu colocar. Salmos 37,
versículo 23 e 24, diz assim a palavra de Deus: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Glória a Deus. Se nós cairmos, o Senhor nos segura pela mão, meus irmãos. Como é maravilhoso caminhar com Cristo. Como é maravilhoso servir a Deus, fazer a sua vontade. Você, pecador, pecadora como é, eu, pecadora como é. Nós não somos perfeitos. E nenhum dos servos do Senhor, do Velho Testamento e do Novo Testamento, foram perfeitos. O único que não pecou foi Jesus. Mas existe uma grande diferença entre o pecador perdido e o pecador salvo. Porque o pecador perdido, ele continua praticando e não teme a Deus. Pratica e acha que aquilo está certo. Mesmo quando acha que é errado, mas continua praticando porque satisfaz o seu ego, satisfaz a sua carne, satisfaz os seus desejos. Mas o pecador salvo, quando ele erra, quando ele pratica, quando ele fala, o Espírito Santo de Deus acusa, diz: olha, você errou. Você não era para ter feito isso, você não era para ter falado aquilo. Então Jesus nos levanta e nos ajuda a caminhar no dia a dia das nossas vidas. Sabe por quê? Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, Deus, até Apocalipse, Deus mostra isso através da sua palavra. E Jesus fez isso com as seguintes pessoas: a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Quem não lembra dessa história na palavra de Deus? Essa mulher fazia 12 anos que lutava contra uma hemorragia, uma doença. 12 anos. Quem é mulher aqui sabe. Quando chega o dia da regra, é ruim. Quem é que gosta? Ninguém gosta. Muitas se sentem mal. Imagine aquela mulher, 12 anos, meus irmãos, vivendo com aquilo na sua vida. E lá naquele tempo, quando a mulher chegava o dia da sua regra, ela ficava separada, porque ela era impura. E aquela mulher, 12 anos, sem receber um abraço, sem receber um aperto de mão, sem receber um abraço do esposo, dos familiares, que eu não sei se ela era casada, devia ser, sem receber nada disso. Sem receber apoio da sociedade, porque ela vivia trancada dentro de casa. Aquela mulher passava por tudo aquilo na sua vida. 12 anos de luta sem sucesso nenhum. Gastou tudo o que tinha com os médicos. Se fosse no tempo de hoje, ela já tinha feito uma ressonância, já tinha descoberto o que ela tinha feito, já tinha feito esterectomia e a mulher estava boa. Mas lá no passado não tinha isso. E aquela mulher, 12 anos, que estava daquele jeito. Mas o que foi que aconteceu? Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar dos feitos de Jesus e ela ouviu falar de tantos milagres que Jesus estava realizando. O que foi que ela pensou? Eu vou até esse homem e se eu tocar nas vestes daquele homem, eu vou ser curada. Olha o tamanho da fé dessa mulher, meus irmãos. Ela nem sequer falou com Jesus. Ela simplesmente enfrentou a multidão, escondidinha e com medo de ser reconhecida por alguém. Ela enfrentou aquela multidão. E ela somente tocou nas vestes de Jesus. Jesus parou, viu que saiu virtude dele, e Jesus disse: quem me tocou? E os discípulos disseram: mas Senhor, uma multidão está aqui apertando, e o Senhor diz quem me tocou? E Jesus disse: de mim saiu virtude. E aquela mulher, imediatamente, ela se revelou a Jesus. Por quê? Porque ela sentiu que foi curada. Porque imediatamente a sua hemorragia foi estancada. Porque ela foi curada por Deus. E aquela mulher se revelou a Jesus. E Jesus disse que ela tinha sido curada. Então veja quão tamanha foi a fé daquela mulher. A história dela está registrada em Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Veja o tamanho da fé daquela mulher e o que Jesus, o que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Só basta crermos, só basta termos fé, só basta sentir desejo no coração de fazer a vontade de Deus. E outra vida,
outra pessoa que foi alcançada pelo poder de Deus foi a viúva de Naim. A história está registrada lá em Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Aquela mulher era uma viúva, tinha um único filho, era sozinha, ela e o filho. E o que é que aconteceu? Aquele menino morreu e ela ficou só. Ela estava desesperada, com medo de passar fome, com medo de viver na sarjeta. Porque naquela época não tinha pensão, não tinha aposentadoria, não tinha Bolsa Família, não tinha auxílio emergencial, não tinha nada disso. E aquela mulher estava com medo de ficar sozinha, de ficar, quando perdeu o marido e agora perdeu o filho, e ela disse, agora eu vou estar sujeita a mendigar para que eu possa sobreviver. Mas Jesus foi chegando naquela cidade, o versículo 11, Jesus foi chegando naquela cidade, e lá nos portão daquela cidade, a cidade que se chamava Naim, não é o nome do marido dela não, Naim não. Naim era o nome da cidade onde ela morava. E quando Jesus chegou nos portão da cidade de Naim, se deparou com um enterro daquele menino, filho único daquela mulher. E Jesus, ele se compadeceu daquela mulher, e Jesus levantou aquele homem, aquele rapaz, eu não sei que idade ele tinha, disse que era um jovem, e levantou ele, e ele viveu de novo. Imagina só, se a gente fosse no enterro e alguém se levantasse do caixão, todo mundo saía correndo. Mas aquela mulher, Jesus se compadeceu dela, e Jesus reergueu aquele morto e renovou os sonhos daquela mulher. É isso que Deus faz conosco. Renova os nossos sonhos. Quando a gente pensa que está caído, Deus nos levanta. Quando a gente pensa que não existe mais nada lá na frente, que a gente vai ficar desempregado, que a gente não vai ter o que comer, Deus abençoa. Deus levanta pessoas para ajudar. Deus sustenta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tudo vem de Deus. As forças para a gente trabalhar não vem de mim mesmo, não vem de você mesmo, mas vem de Deus. É Deus que nos levanta, é Deus que cura, é Deus que sara. É Deus que sara. E outra família que foi alcançada por Deus e pelo poder de Deus foi a família de Lázaro. Lázaro estava morto. Marta e Maria mandou avisar Jesus que seu irmão estava doente. E quando Jesus ouviu, Jesus ainda passou por outras cidades, evangelizando, e depois chegou lá, onde Lázaro estava. Mas quando chegou, Lázaro já tinha morrido, fazia 3 dias. E aquelas irmãs ficaram, mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus se comoveu com a história de Lázaro, porque Jesus era amigo daquela família, porque aquela família servia a Jesus. Em outras oportunidades, Jesus também já tinha tido com Lázaro e com Marta e Maria. E para Marta e para Maria, o fato de perder seu irmão significava também estar abandonada do mundo, porque eram 2 mulheres solteiras e ia ficar sem o irmão para ajudar. Só que Deus, ele nunca se atrasa. Ele nunca se atrasa. Na realidade, Jesus não se atrasou, porque Deus tem um tempo determinado para tudo. Lembra o que lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz? Há tempo para tudo debaixo dos céus. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de morrer, tempo de nascer. Tempo de jogar pedra, tempo de ajuntar pedra. Então, existe tempo para tudo. Porque depois que Jesus chegou lá e viu que Lázaro já estava morto, Jesus foi lá no túmulo de Lázaro e Jesus, ao invés de curar Lázaro, mas Jesus ressuscitou Lázaro. E Lázaro voltou a viver e além de viver, não tinha mais nenhuma enfermidade. Então, um milagre aconteceu na vida daquela família, na vida de Lázaro, para que aqueles que estavam ali crescem no poder de Deus
e a salvação fosse alcançada até a vida daquelas pessoas. Então, somente Jesus, meus irmãos, pode fazer e pode trazer o futuro para o presente. Somente Jesus pode trazer o amanhã para agora. Somente Jesus pode transformar o ontem em nunca. Nós não podemos, mas Jesus pode, somente Jesus. Então, talvez você tenha dúvida se vai chegar onde deseja, onde quer, onde o seu coração almeja, porque pensa que está sozinho nesse mundo, pensa que não tem ninguém, talvez não tenha esposo, talvez não tenha filhos, talvez esteja só, e não tem forças para caminhar, mas se Jesus estiver com você, tudo pode ser possível ao que crê. Se Jesus estiver na sua vida, e Jesus disse aqui, quando foi ressuscitar Lázaro, no versículo capítulo 11, versículo 14, é preciso estar com Jesus, é preciso crer em Jesus, porque a nossa fé tem o poder de trazer o futuro para o presente. A nossa fé em Deus, não pelas minhas forças, não pelas tuas forças, mas é pelo poder de Deus que isso acontece. Então, Jesus Cristo pode fazer o teu futuro acontecer, os teus sonhos serem realizados, a tua vida ter significado, ter propósito. E isso acontece quando nós temos Cristo, quando nós fazemos a sua vontade. E para concluir, eu gostaria de ler Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, o versículo 8. Acha aí, Caleu, para todo mundo ler junto. Vamos lá? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Então, se a história da sua vida se tornar um rascunho rasurado, faça o quê? E você parou de escrever a sua história, porque há pessoas que se decepcionam tanto com a vida que para de escrever, para de sonhar, para de tentar, quer parar até de viver. Se você parou de escrever a sua história, saiba que esta pode ser, a partir de hoje, uma nova página na sua vida, para você começar a escrever. E permitir que Deus escreva, que Jesus, o poder transformador de Jesus, escreva a sua história nessa página em branco. É assim que nós somos, irmãos. Quando um bebezinho nasce, é uma página em branco. E vai escrevendo a vida, os pais começam a escrever naquela página a vida daquela criança. E quando ela vai se crescendo, se tornando jovem, adolescente, jovem adulto, ela continua escrevendo. Quando ela está com Cristo, quando os pais vivem pautado na palavra de Deus, essa página em branco, ela vai ser escrita de acordo com a vontade de Deus. Se errar, Deus levanta, Deus orienta, Deus dá a direção para a gente viver e para a gente escrever na nossa página, porque Jesus, ele tem o poder de transformar a tua história, de fazer de você uma bênção por onde você passar. Você talvez já seja uma bênção, mesmo você nunca fez uma decisão ao lado de Jesus, e você é uma bênção na sua família ou por onde passa, mas quando você se entrega e diz assim, a partir de hoje eu quero, você não imagina a potência que Deus faz de você na vida da sua família, na vida dos seus colegas de trabalho, na vida da escola onde você está estudando. Porque Deus faz isso com o homem, com a mulher, com o jovem, adolescente. Deus tem o poder de transformar a nossa história e trazer e entrar na nossa vida e mudar todas as coisas. Então permita que Cristo faça isso. Se você está decepcionado com essa vida, com as coisas que lhe aconteceram, ou vem lhe acontecendo, ou nem acontecer e você quer que algo aconteça, está aí a oportunidade de Cristo fazer, escrever a sua história no seu livro da vida.
Então vamos baixar nossa cabeça. Quero convidar você para orar ao Senhor. Coloque diante do Senhor a sua vida, os seus sonhos, aquilo que o seu coração deseja. Se você não tem sonhos, diga ao Senhor: Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos. Eu quero fazer a tua vontade. Se coloque diante do Senhor, porque Deus, Ele tem algo novo para você. Ele quer fazer de você uma mulher, um jovem, um homem novo, uma nova criatura. A Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero convidar você, se você deseja tomar uma decisão de seguir a Jesus, de deixar Jesus transformar o seu ontem em nunca, de Jesus escrever a sua história junto com você, levante uma de suas mãos, para que a gente possa orar por você, identificá-lo e orar. Porque quando você faz isso, a igreja vai conhecer, saber que você tomou essa decisão e vai caminhar junto com você. Então, se você quer tomar essa decisão, sente esse desejo no coração. Eu sei que é difícil demais, que a mão pesa, a gente fica dúvidas na nossa mente. Eu não sei se eu quero, e os meus amigos, e a minha família, mas com Cristo tudo se fez novo. Você vai ter uma nova família, a família cristã, e a sua família vai entender. A sua família vai vir para os pés de Cristo também, através do seu testemunho. Se você deseja, levante uma de suas mãos. Senhor, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. E nós te adoramos porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e vai ser eternamente, vai ser para sempre. Nós te adoramos, Senhor, porque a tua palavra, ela nos mostra exemplos de homens e mulheres, pecadores como nós, mas que venceram as dificuldades da vida, venceram a enfermidade e assim viveram para ti. E tudo isso aconteceu porque elas decidiram ir até o Senhor. Elas foram até o teu encontro, Pai. E nós te louvamos porque o Senhor nos encoraja, nos impulsiona. O Senhor incomoda o nosso coração. E eu sei que o Senhor tem incomodado o coração de pessoas aqui essa noite, para te servir, para estar aos teus pés, fazendo a tua vontade. Continua, Senhor, continua incomodando, continua falando aos corações, porque somente o Senhor é que tem o poder de libertar o homem do pecado, de trazer o homem das trevas para a tua maravilhosa luz. E nós louvamos o teu nome por isso, Senhor, pelo teu grandioso poder. Toma em tuas mãos a vida da tua igreja, que hoje aqui está reunida para te adorar, para exaltar o teu nome. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Abençoa a vida dos nossos amigos visitantes que estão aqui hoje. Que o Senhor dê outras oportunidades para que eles possam se reconciliar com o Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor. Nós oramos a ti agradecidos e pedindo ao Senhor por uma semana abençoada pelo Senhor. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, com oração silenciosa, nós estamos despedidos. Nós agradecemos aos visitantes que estão conosco. Sejam bem-vindos, voltem outras vezes para cultuar a Deus juntamente conosco. Deus abençoe a vida de cada um.